depois, né, eu vou estar aí assinando pela igreja metodista, mas vou estar respondendo a todos os comentários. Então deixa aí o teu oizinho, o teu alô, né, e pode saber que todo mundo que está aqui vai interagir com você. É muito gostoso, né, e que bom que você está conosco. Compartilha esse vídeo, compartilha esse culto quantas vezes você quiser, em nome de Jesus. Show de bola, Deus é bom demais. Abre tua Bíblia, por favor, em Isaías. Pegue o cinto de segurança espiritual e trava. Só se eu atrapalhar muito, para não ser o que Deus quer, porque a palavra é apaixonante. Eu estou tremendo, Maria de Fátima, e temendo, porque eu não quero atrapalhar algo que tem sido tão bom, que é a obra do Senhor. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Isaías 53, nós vamos ler de 8 a 13, assentados mesmo, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Olha o que diz a palavra. Pois o Senhor diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e a minha maneira de fazer as coisas é muito diferente da maneira de vocês. Assim como o céu é mais alto do que a terra, também o que faço é superior aos que vocês fazem. E os meus pensamentos são superiores aos seus. A chuva e a neve caem dos céus e não voltam para lá sem primeiro regarem a terra, tornando-a fértil e fazendo-a germinar. Então a terra produz semente para o semeador e comida para as pessoas. O mesmo acontece com a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim sem fazer nada. Primeiro realizará a minha vontade e cumprirá o meu propósito. Vocês sairão de lá com alegria e serão conduzidos em segurança. Os montes e as montanhas cantarão com alegria, e as árvores do campo baterão palmas. Em vez de espinhos crescerão pinheiros, e em vez de urtigas crescerão moitas. Isso trará honra ao Senhor e será um sinal eterno que nunca será destruído. Palavra poderosa do Senhor. Poderíamos falar tchau? Eu não falei? Isaías 58. Isaías 50, não é Isaías 55. Versículo 8 a 13. Gente, tanta entonação, tanta promoção. Não, vou ter que voltar a tomar o meu remedinho. O que eu falei, gente? Isaías 55, de 8 a 13. Abre aí. Teste. Isso é teste. A gente está sendo avaliado o tempo todo. Isso é teste. Está tudo certo. Que bom, né? Eu não sei nem para onde eu vou mais. Não vou ler de novo não, já foi. É poderosa a palavra, eu li tão bonito. Isaías então, registra aí, 55, de 8 a 13. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você já parou para pensar por que Jesus tinha contato com leprosos? Por que Jesus tinha contato com cegos? Por que Jesus tinha contato com coxos, com prostitutas, com pecadores? Estava muitas vezes no meio de publicanos. Fala em publicano, a gente lembra de Zaqueu. Publicano, cobrador de impostos. Mas tinha uma raça. Quase 25% dos discípulos eram publicanos, que se converteram em Jesus. Eram cobradores de impostos, trabalhavam para o Império Romano, serviam o Império Romano, mas eram chamados de judeus. Mas a gente só pensa
no Zaqueu. Você pensou qual o motivo ou qual a razão pela qual Jesus andava com estes? Jesus comia com estes? Jesus entrava na casa com estes? Jesus tocava nestes e permitia-se ser tocado? Deixa eu fazer uma observação aqui. Sempre que você for ler ou escutar as escrituras, mesmo quando o pastor está falando um versículo bíblico, um capítulo, e está lendo outro, sempre que você ouvir a palavra de Gênesis a Apocalipse, não tenha outra ótica, ou um outro prisma, ou uma outra visão, a não ser a partir de Jesus. Existe uma teologia defendida que nós não temos que nos ater ao Antigo Testamento, pois os profetas já passaram, os líderes da época já passaram, e nós temos que nos deter de Mateus a Apocalipse, salvo controvérsias, salvo uma observação: não desprezei nenhuma palavra de Gênesis a Apocalipse, porém leia todas elas enxergando Jesus, seja na profecia, seja nos pais da igreja, enxergue Jesus, porque em todo momento, desde Gênesis até Apocalipse, ou havia uma profecia daquele que haveria de vir, ou fala-se daquele que já veio, ou fala daquele que vai voltar. Todos os momentos, todos os aspectos falam de Jesus. E a observação é essa. Nós lemos agora, Suzy, Isaías 55. Isaías é um profeta. É um profeta. Gerson, e esse profeta, ele profetizou que o Messias havia de vir. No capítulo 55, se eu não me engano, lá no comecinho, diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Isaías 53. Levou sobre si todas as nossas dores, que através das pisaduras somos sarados. Você consegue compreender que o profeta Isaías não o representava, mas representava Cristo? Então só essa observação para você entender. Por que Jesus, ele se sentava com estes, e contemplando a palavra, entendendo a ótica, Jesus os olhava e nos olha. Que delícia ser inserido no contexto. A Bíblia não está lá longe, Deus não está lá longe, os profetas não estão lá longe, os pais da igreja não estão lá longe, a cruz não está inalcançável, mas ela está próxima. E Jesus, ele fala em alto e bom som, que ele estava com estes, e está conosco, e estará conosco até o final dos tempos, a eternidade, por um motivo apenas, Soeli: Deus não nos olha como qualquer pessoa. Deus nos olha, Celinha, com olhos de Criador. Deus nos olha, Jesus nos olha na ótica a partir daquele que nos criou. Abre tua Bíblia em Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 1, lá no comecinho da história. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. A não ser que Deus seja índio, Ele não está falando, mim façamos. Tem uma menininha no TikTok falando isso. Mim vai comer, mim não sei o que lá, mim não vai a lugar nenhum. A não ser se for índio. Mim façamos o homem à imagem e semelhança. Não! Não! Façamos o homem à imagem e semelhança, a Trindade toda poderosa, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Quando Jesus, ele diz para mim e para você através do profeta Isaías, que o olhar, que a ótica de Deus, ela não é a mesma da nossa. Quando eu digo para você por que Jesus, ele se assentava com prostitutas, porque ele foi comer na casa de pessoas que não comungavam da mesma fé, por que ele tocou em leprosos, por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele não olha pela ótica que eu olho, ele olha pela ótica dele, a ótica de Criador. Não tem leproso para o Criador, porque ele conhece ontem, hoje e amanhã. Não tem aleijado para o Criador, porque ele conhece ontem, hoje e amanhã. Não tem prostituta para o Criador, porque ele conhece ontem, hoje e amanhã. Não tem adético para o Criador, porque ele conhece ontem, o hoje e o amanhã. Não tem morte quando existe o arrependimento do Deus que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. O olhar de Jesus é o olhar do Criador. Jesus, ele não contempla deficiência. Jesus, ele não olha numa normalidade que nós ainda não alcançamos, mas podemos alcançar quando de fato houver uma conversão. Tudo se arremete para a mesma coisa, volta para a mesma tecla que nós temos batido tanto tempo. Por que que as coisas não acontecem? Por que que as coisas não vão como nós planejamos que vá? Por que que o reino de Deus não tem crescido de forma eficaz? Porque as igrejas não estão entupidas de pessoas? Porque aquelas visões de pessoas, de multidões se achegando, não tem acontecido? Porque nós ainda não chegamos a um ponto de maturidade, um ponto de conversão. Porque quando nós chegarmos num ponto de conversão, não tem pega, não tem pega, não tem maledicência, não tem pecado, não tem fofoca, não tem traição, não vai ter desamor, não vai ter frustração. Quando nós nos convertemos e de fato morremos para essa vida mundana, ainda que estejamos na terra dos viventes, quando o testemunho nosso for pregado de forma eficaz, quando a conversão em Deus acontecer de forma eficaz, as coisas irão acontecer de uma maneira extraordinária. Quando houver a genuína conversão, aí nós vamos provar, Paula, do olhar diferente, do olhar sem julgamento, do olhar sem indiferença ou com diferença. Tem uma palavra, um termo, que eu não sei se você já ouviu, Marlon. Eu nunca ouvi na minha vida esse termo, e quero estudar um pouquinho mais em cima disso. O termo é capacitismo. Capacitismo. Quem já tinha ouvido essa palavra? Capacitismo, e não foi a Dilma que falou. Essa palavra existe. Capacitismo é o ato de entender que a pessoa com deficiência é incapaz ou inferior à pessoa sem deficiência. E simplesmente o fato dela executar tarefas corriqueiras a torna uma espécie de herói. Segura aí. Exemplo: coragem e inspiração
para que essas pessoas sem deficiência se sintam agraciadas pelo privilégio da vida normal. O capacitismo é um preconceito e uma discriminação velada. Preconceito com tudo aquilo que foge ao normal e é enraizado pela cultura. Meu Deus, sabe o que é isso? Coitado, ele é cego e digita no computador. Que vencedor. Ele não tem as pernas e ele pratica esporte. Não tem as mãos e digita. Não tem os ouvidos, mas consegue mover. Você percebe o que eu estou dizendo para você? Nós temos algo que nós colocamos no nosso coração e acaba com isso, criando uma barreira. Por quê? Porque não é normal. Normal somos nós. Eu me lembro uma ocasião que eu fui ministrar numa escola de excepcionais, a maioria com paralisia cerebral, e tinha lá mais ou menos umas 200 crianças, adultos. Na verdade a gente fala criança e não é criança, porque parecem crianças. E eu me lembro que uma senhora foi ministrar antes de mim. Eu ia lá todo ano, 4 vezes no ano, levava lá uma banda, fazia festa, pulava com eles, fazia essa macaquice, né? Gostoso de fazer, levar essa alegria da igreja para fora da igreja. É muito gostoso, é muito bom. Eu me lembro uma ocasião que eu estava nessa escola, e aí tinha uma carteira de escola, e em cima, Gelson, tinha um tablado, um tampão de mesa, como se fosse esse aqui mais ou menos, só que o suporte era menor. Antes de começar o culto, eu encostado aqui na mesa. Gente, sabe quando você percebe que as cadeiras estão mudando de posição, o teto está mudando de posição, Maria de Fátima, e aí você percebe que o tablado voou, bateu na sua cabeça. Aí quando eu olho para aquela multidão de especiais, tinha um grande, né, com as perninhas cruzadas, ele fazia assim, rindo, deu no chão, caí daquele jeito, já levantei correndo, mas é pior que ele levantar, viu gente? Você faz pior arte, você cai de novo. Né? E aí essa irmãzinha, lindinha, até com boa intenção, foi lá e foi ensinar a oração do Santo Anjo para aquele povo. Gente, eu não conheço a oração do Santo Anjo, tá? E aí foi ensinar a oração do Santo Anjo. Aí falou assim, vamos agora aplaudir os especiais. Todos eles, Lucas, quase os cadeirantes, se levantaram e começaram a aplaudir os professores. Quem é especial? Quem é especial? Quem é o perfeito? Nós que nos achamos? Ou aqueles que têm de fato uma deficiência? Jesus, Ele olha não pelo normal cultural. O normal cultural tem estereótipo. O normal cultural, aquilo que sai daquilo que eu entendo por normal, eu não aceito. Tudo aquilo que é diferente, que é assustador, eu não aceito. Como nós vamos ter uma igreja com gente com piercing, com alargador, com cabelo comprido, com cabelo curto, vestido com uma calça um pouco mais curta, com uma roupa diferente, de um estilo diferente, se nós determinamos quem é normal? Quem é normal? Nós só vamos entender essa normalidade olhando na ótica do Criador. Muitas pessoas têm nos seus íntimos preconceitos em cima, muitas vezes, de um exemplo regular como deve ser o normal. Quando eu digo para você do diferente, não pense na tua cabeça que eu vou passar pano na cara de bandidinho. Não pensa na tua cabeça que quando eu falo de sair da normalidade, que eu estou falando de uma igreja permissiva. Não. Nós estamos falando de uma igreja combatente ao pecado, a toda injustiça, a tudo aquilo que é diferente, que o meu Cristo
andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. Eu já entrei errado na música, não tem mais nem como voltar no lugar certo. É olhar na ótica do Senhor Jesus, é compreender como Jesus compreende, é aceitar como Jesus aceitou. Quantos paradigmas o Mestre Jesus, meu Deus do céu, Damares, preciosa, princesa do rei, se o mesmo Jesus, de 2000 anos atrás, voltasse fazendo as mesmas coisas que ele fez, nós estaríamos junto da grande multidão, entendendo que a voz do povo é a voz de Deus. Nós estaríamos mentirosamente dizendo: crucifica-o. Porque o normal de Jesus, 2000 anos depois, ainda nós não compreendemos, porque insistimos em olhar na nossa ótica. Sabe quem é você, Laura? Você é alvo da misericórdia de Deus. Sabe quem é você, minha irmã amada Raquel, né? Sabe quem é você, minha irmã Raquel? Alvo da misericórdia de Deus. E sabe o que nós esquecemos, Camila? Você não esquece, mas muitas pessoas podem estar nos ouvindo, até esquece. Nós nos esquecemos que alvo da misericórdia é ter exatamente aquilo que nós não merecemos. E quando nós estamos aparentemente em um templo ou num santuário, olha que lindo, porque todos nós somos santos em Jesus Cristo. Quando nós estamos aparentemente num santuário, quando nós estamos aparentemente participando de um culto, de uma igreja, nós nos esquecemos da onde foi que nós fomos tirados. Muitas vezes, nós olhando para o nosso passado, a gente fala: mas Jesus me alcançou. Alcançou, Leandro. Alcançou. Alcançou, Célia, porque a misericórdia de Deus vai além, Suzy, daquela que nós podemos imaginar. E a ótica de Deus, Clóvis, é muito diferente da nossa. Nós queremos tudo certinho no normal que nós aprendemos. E Jesus, Ele quer tudo certinho no normal que Ele tem nos ensinado. Você está comigo nessa loucura? Vamos caminhar para o final. Nós temos que abrir mão de tudo aquilo que é dogma, tudo aquilo que é doutrina, tudo aquilo que é religiosidade, tudo aquilo que é barreira, empecilho. Nós temos que abrir mão em nome de Jesus. Jesus demonstrou o amor por aquilo que era diferente, e hoje mesmo, tendo relatos bíblicos, nós continuamos a fazer da mesma forma que nós aprendemos como normal. Quando nós aprendemos e adquirimos diante da cultura, é que nos é imposta no dia de hoje. Nós temos uma cultura, e nessa cultura nós não aceitamos, e veladamente nós temos esse capacitismo. Aceitou Jesus, mas tem uma vida do passado arrebentada. Mas você viu fulano? Como pode Deus usar fulano daquela forma? Sem querer, nós trazemos o capacitismo para dentro da igreja. Porque nós não achamos. Porque o Bruno não acha isso, nem a Camila acha isso, nem a Luana, nem a Soeli acha isso. Que nós somos melhores porque estamos diante do altar, ou um líder da clã, ou um irmão ou uma irmã que tem uma capacidade maior diante do Senhor. Veladamente, a gente entende que aqueles que não chegam no nosso padrão não são dignos de receber, e quando recebem, a gente fica abismado.
Senhor. Por que a gente fica abismado? Porque é loucura. No reino de Deus perde-se para ganhar. No reino de Deus morre-se para viver. No reino de Deus abre-se mão para receber algo diferente. No reino de Deus ama inimigo. No reino de Deus ora por inimigo. No reino de Deus não tem coxo, não tem leproso, não tem cego, não tem prostituta, não tem homossexual, não tem, porque o reino de Deus é transformador, e aquele que era, que é e que há de vir, ele olha numa ótica diferente, porque ele é o Criador. Ele sabe qual é o teu final, Fer. Eu fico preocupado porque eu não sei o teu final, mas o Criador sabe o teu final. Se você continuar com atos de piedade, acertando aquilo que está errado, se conformando e se ajeitando com aquilo que tem que ser ajeitado, o final é de paz, diz o Senhor, em nome de Jesus. Deus tem algo extraordinário. Para concluir, não sei como está a sua vida, o que você precisa hoje, diante dessa palavra bíblica que nós lemos, para tomar um rumo novo na tua vida e na tua história. Eu não sei se você tem sido vítima dessa sociedade ou desse normal, ou você tem sido o algoz dessa sociedade normal. Eu não sei se diante dessa palavra ministrada na noite de hoje, você se encontra na multidão de pessoas que se acham boas e olham com indiferença para aqueles que ainda não estão no patamar, ou você faz parte daquela multidão que entende: nunca eu chegarei nesse ponto. Eu tenho a palavra de Deus para te entregar. Não há nada tão quebrado que Deus não possa reconstruir, e nada tão belo que Deus não possa tornar mais belo ainda. Se você entende que a tua vida está tão distante do Senhor e é impossível que haja um milagre, eu digo para você: não há impossíveis para Deus. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Somente Deus. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres e faz. Somente Deus, porque Ele tem em suas mãos o poder e a autoridade. Creia que somente Deus pode fazer milagres. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. Não há abismo tão fundo que a mão de Deus não possa alcançar. E não há o alto céu que não esteja cheio da presença do Senhor. Que eu e você entendamos que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Que o poder de Deus, o agir de Deus, o modo de Deus ver as coisas é distante do modo que nós observamos as coisas. Que nós venhamos, em nome de Jesus, assumir um padrão de normalidade. E o nosso padrão de normalidade, ele é em Cristo. O nosso padrão de normalidade é em Cristo. E se você perceber, lá no Antigo Testamento, nas tábuas da lei, e se você perceber quando Jesus foi arguído pelos chefes da lei, perguntando qual é o maior mandamento, você vai perceber, seja nos 10 mandamentos das tábuas de Moisés, ou seja nos 2 mandamentos que Jesus nos deixou, sendo os 10 ou sendo os 2, você vai perceber, vale a pena viver no normal de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Amarás o seu próximo como você se ama. Se eu amo a Deus, eu vou amar o meu próximo, porque o meu próximo é igual a mim, fruto do mesmo Criador. Que Deus nos abençoe. Se coloque em pé. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Glória a Deus. Caberia, quero que valorize, hein?
Ah, cabe o que você quiser também. Glória a Deus. Nem precisa essa. Não. Não, canta como você quiser. Não agora, eu vou orar, vou liberar o povo. Não, para. Você está vendo no contexto, gente, essas coisas. Imagina quem só está vendo na internet e eu. Aqui assim, meu Deus do céu. Não é fácil. Gente, eu procuro nem ver. Do jeito que eu faço aqui, eu já baixo no YouTube e já mando. Eu procuro nem ver. Porque isso aqui é insubstituível. Pegar uma partinha isolada disso, meu Deus do céu, dá pano para manga. Dá pano para manga. Mas Deus nos ajude. Dá uma olhadinha pro teu lado. Dá uma olhada pro teu lado. Do lado que tem a gente. Se você olhar para a parede, né? Dá uma olhadinha para a direita, para a esquerda. Dá uma olhadinha. Olhou? Sabe quem está do teu lado? É um normal. Nicole do coração de Deus. É um normal, Nicole, diferente. E não é porque é um normal diferente que não é de Deus. As pessoas que estão ao teu lado, ao teu redor, aqueles que estão via internet, podem se olhar no espelho agora. E Daia do coração de Deus, belezura do Deus Altíssimo, feitura e imagem e semelhança do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, preciosidade, eita varoa abençoada. Saiba de uma coisa, Daia, você é menina dos olhos de Deus. E o normal, diferente, Dona Ruth. Dona Ruth é nossa idosa café com leite. Todo mundo fala, ai que lindinha. Café com leite, é novinha, charmosinha, gatinha. Dona Ruth, o normal pode ser diferente, mas que seja na ótica Luana do coração de Deus. Na ótica do Cristo vivo. Que Deus nos ajude a sermos melhores. Em nome de Jesus, oremos. Deus, muito, mas Senhor, é muito obrigado. Obrigado pelo mover. Obrigado, Deus, pela palavra. Obrigado, Senhor, pelo louvor. Obrigado pela delícia de ouvir palavras saindo, Deus, da boca, não do profeta, mas sim, Deus, ó Pai, do próprio Deus, através da Bíblia. Obrigado, Deus, porque existem palavras que são inesquecíveis. Uma palavra que tem ressoado, Deus, ó Pai, no meu coração, nos meus ouvidos. Existe um rio que nasce e desce do trono de Deus. E esse rio não é rio de privilégio, não é rio de uma minoria, mas é um rio de todo aquele que quiser, venha e beba. Essa água está descendo, essa água vem do trono, e Deus, de uma forma extraordinária, nos dá mais uma oportunidade. Estivemos, Fuad, mais um domingo, mais uma semana que se inicia, Andressa, mais uma semana de vitória, de conquista para as nossas vidas, João Gabriel. E de uma forma tremenda, Rubens, Deus nos presenteia com essa palavra, não uma palavra motivacional, mas uma palavra que nos traz motivação do alto, porque quem a ministra, Paula, nos nossos corações é o Criador, é o Escritor, é aquele que com as suas mãos, Gelson, pintou a cada um de nós, nos idealizou, nos projetou e lançou a palavra, desafiou a Trindade para dizer: eu vou enviar o meu filho, e vai haver de novo a esperança de todos em um só, louvar, engrandecer e receber a vitória. Que você saia daqui, olhando para o céu, contemplando, com os braços abertos, esperando a brisa, porque você vai voar,
em nome de Jesus. Você vai voar em nome de Jesus. E é muito melhor estar a 10.000 pés e nem perceber as dificuldades. A vitória é certa em nome de Jesus. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor, que o amor de Deus que excede a todo entendimento e a presença viva do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um hoje e sempre, no nome de Jesus. Vamos ouvir essa canção, depois vai saindo devagarinho aí. Deus abençoe, bate na mão do teu irmão, no cotovelo assim, ó, e vai indo embora. Deus abençoe, você é precioso e preciosa. Quero que valorize o que você receba tem. Cura, Raquel, em nome de Jesus. Você é alguém Aleluia. Tão importante. Eu não vou falar para você passear, mas passeia com o olhar. Toca assim no cotovelo, mas você é precioso, você é preciosa, você é especial, você é especial. Glória a Deus. Não tem masculino e feminino especial, né? Sendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode